Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vocês vão aprender de uma vez por todas a não depender mais de ficar perguntando pro teu coleguinha, viu, com quanto que você dilui tal toxina? Eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo entendendo o conceito e podendo diluir da forma que vocês acharem melhor, entendendo ali cada seringa, tudo certinho. Entender é muito melhor do que decorar e depender dos outros. O primeiro ponto que vocês precisam entender e diferenciar é quando a gente fala de diluição seca e diluição convencional. A diluição convencional, e falando também de unidades convencionais da toxina, que por exemplo seria o Botox, Botulift, Xeomin, essas unidades convencionais. Antigamente, assim, a gente só aprendia a 100 unidades diluir em 2 ml. Então, em 1 ml, nós teríamos 50 unidades. Essa seria a convencional, mas hoje em dia que a gente fala muito de diluição seca, o que seria? Diluir 100 unidades em 1 ml. Então, em meio ml, 50 unidades. O que isso vai mudar? Vocês têm que entender que a quantidade que você injeta de toxina vai estar sendo a mesma. O que muda é o que está carreando essa toxina. Ela vai estar mais ou menos diluída. E isso sim tem o seu efeito na dispersão, no halo. A gente hoje em dia já sabe, muitos profissionais têm uma preferência por não diluir tanto, concentrar mais essa toxina, que seria a diluição seca. Porque é mais ou menos isso que acontece. A quantidade de toxina, ela não vai interferir. Se eu calculei para esse ponto, eu quero 2 unidades, ok, eu vou estar colocando 2 unidades, mas o quanto de líquido eu estarei injetando para ter essas 2 unidades. Essa é a diferença. Então, assim, tem o seu valor, mas isso é assunto um pouquinho para outros vídeos. Eu quero falar hoje realmente da diluição. Bom, vocês já devem ter notado que o Dysport, ele tem uma contagem de unidades diferente dessa convencional que eu acabei de falar. As unidades do Dysport se chamam Spearwood, mas existe um fator de conversão. O que seria esse fator de conversão? É deixar as unidades equivalentes, que é 2,5. Ou seja, um Dysport de 300 unidades, ele seria equivalente a 120 unidades convencionais. O Dysport de 500 unidades Spearwood seria equivalente a 200 unidades convencionais. Porque a gente aprendeu a fazer os pontos, por exemplo, em tal ponto eu vou colocar 5 unidades, pensando na convencional. Então acaba sendo muito mais fácil a gente fazer essa conversão. Porque quando eu estiver aplicando na cliente, preenchendo as fichas dela, eu vou pensar em unidades convencionais e não na Spearwood, que é a do Dysport. Por isso que ter em mente esse fator de conversão, que é 2,5, é super importante. Se você não é muito ligeiro com a matemática e já está se perdendo, calma lá. Vou deixar aqui, ó. A gente vai dividir ali a unidade Spearwood, que seria ou 300 ou 500, que é as apresentações do Dysport, por 2,5. Eu vou dividir e vou ter esses resultados. Então, é o equivalente. Tendo isso em mente, fica muito mais fácil na hora que você vai colocar ali na seringa. Então, eu vou pegar o meu frasquinho de Dysport 300 unidades. Ali, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho o equivalente a 120 unidades convencionais dentro do frasquinho de Dysport 300 Spearwood. Então, lembra que lá no início eu comentei que eu gosto de trabalhar com a diluição seca. Se fosse 100 unidades, eu diluiria em 1 ml, mas aqui eu tenho 120. É preconizado também pela própria marca, se eu for fazer diluição seca, eu vou diluir em 1,2 ml. Eu não vou puxar 1 ml na seringa, eu vou puxar 1,2. Esse 0,2 no 1,2, ele é a quantidade necessária para diluir aquelas 20 unidades, porque lembra que o equivalente é 120 unidades convencionais. Então, se eu colocasse só 1 ml, ia ficar mais concentrado.
e ia dificultar na hora de trabalhar. Então, eu colocando 1,2 ml a cada 0,1 ml, eu tenho 10 unidades. Estão entendendo até aqui? Então, beleza. Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar com a seringa, vai escolher a seringa que eu quero utilizar. Por quê? A seringa vai ser de 0,3, meio ou 1 ml. E eu preciso saber quanto tem ali em cada 0,1 ml para conseguir entender na minha seringa qual que vai ser o equivalente de quantas unidades, porque 0,1 ml são 10 unidades. Então, eu tenho que saber também na minha seringa o que é 0,1 ml para eu conseguir entender as unidades. Mas calma que eu vou mostrar mais de pertinho, vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Todas essas continhas que eu fiz é tudo regra de 3 e você pode fazer independente da tua diluição. Vocês estão entendendo? Porque eu quero que vocês entendam como fazer e não só decorar, beleza? Então, aqui eu tô com uma seringa de 0,3 ml. Atualmente é a que eu mais gosto de utilizar para toxina botulínica. Então, aqui nesta seringa tem 0,3 ml, só cabe 0,3 ml. Lembra que eu acabei de falar que eu sei que a cada 0,1 ml eu tenho 10 unidades? Ok, né? Aqui eu tenho 0,3 ml, então eu vou ter quanto? 30 unidades. E olha só que legal. Aqui é uma seringa de 30 unidades. O que significa unidades? É todos esses risquinhos. Aqui eu posso contar, eu vou ter 30 risquinhos. Deixa eu chegar bem pertinho aí para mostrar. Ó, vou puxando o coêmbulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tô aqui no número 5. 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei no 10. Vocês estão entendendo? Então, o que isso significa? Se a minha seringa tem 30 risquinhos, porque tem 30 unidades, é uma seringa de 30 unidades, e aqui dentro só cabe 30 unidades por causa da diluição que eu fiz, cada risquinho é uma unidade. Simples, não é mesmo? Se eu pego uma seringa de 0,5 ml, que só cabe 0,5 ml, que vai ser uma seringa de 50 unidades. Se eu tiver 50 risquinhos nessa seringa, o que vai acontecer? Cada risquinho vai ser uma unidade. Vocês têm que se atentar a isso. É simples, você vai ver quanto que cabe aqui, quantos risquinhos tem. Eu achei simples, vocês não acham? Brincadeira, no início eu me batia muito com isso, muito. Mas quando você sabe ali quantas unidades você tem a cada 0,1 ml, é só você olhar a seringa que você está usando. Tem que prestar atenção, não é pegar qualquer seringa e é um risquinho e pronto. Uma unidade por risquinho e pronto, não. Olha, vê o que você está usando, os risquinhos ali e vai. Espero muito que vocês tenham entendido tudo isso, porque eu quero que vocês tenham autonomia para escolher a toxina e o quanto que vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Eu mostrei aqui a seca, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, como se faz para poder escolher. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou entra lá no meu Insta, que eu sempre respondo vocês. E um beijo, até o próximo vídeo!